De novo. Bom dia, pessoal! Estamos começando agora o nosso segundo videoaula e hoje vamos aprender sobre variáveis e níveis de medida. Vocês sabem o que é uma variável? No primeiro vídeo, eu comentei que as variáveis são conceitos de fenômenos ou características, e esses conceitos precisam ser medidos de alguma forma. É por isso que é necessário estabelecer critérios de mensuração, contagem ou caracterização desses conceitos. O conhecimento do tipo de medida da variável é o que define a forma como vamos analisar os dados. Como o nome já diz, variável pode assumir diversos valores, mas apenas um resultado para cada indivíduo ou unidade de observação. Pensando nas situações do nosso cotidiano, é possível perceber que as variáveis podem ter características diferentes. Por exemplo, sexo é uma variável qualitativa, categórica, porque ela representa características do indivíduo. Outro exemplo, sintoma de doença. Se um paciente é questionado sobre quais sintomas da Covid-19 ele está sentindo, ele responderá uma característica, febre, falta de ar, anosmia ou qualquer outro sintoma que ele estiver naquele momento. Por outro lado, uma outra forma de avaliar os sintomas da doença é perguntar sobre a quantidade de sintomas que o paciente está sentindo. No caso da Covid, por exemplo, se ele não tem nenhum sintoma, ele é assintomático. Mas ele também pode ter um sintoma, 2 sintomas, 3 sintomas e etc. Nesse caso, trata-se de uma variável quantitativa, porque a resposta à pergunta é uma quantidade. Então, dá para perceber que existem diferentes níveis de medida para uma mesma situação, como é o caso de sintoma de doença. E a escolha da medida vai depender do tipo de análise que o pesquisador quer fazer. Detalhando melhor essas escalas de mensuração, podemos definir que variáveis se dividem em 2 grandes grupos, o grupo das qualitativas e o grupo das quantitativas. Cada grupo também se subdivide em 2 classificações, como vocês podem ver no slide. As variáveis qualitativas se dividem em nominal e ordinal. A escala nominal, ela ocorre quando as respostas representam características sem ordenação, nem relação de grandeza entre as categorias. Como vocês podem observar no exemplo do slide, sexo, cor dos olhos, se a pessoa é fumante ou não fumante, se está saudável ou doente. Todas essas variáveis são exemplos de variáveis qualitativas nominal, porque as respostas a essas variáveis não têm relação de grandeza, não tem ordenação nas categorias. Já uma variável qualitativa ordinal apresenta suas categorias naturalmente ordenadas. Observe os exemplos do slide: avaliação do atendimento, grau de escolaridade, classe social, faixa etária, são todas variáveis qualitativas ordinais, porque percebemos uma relação de grandeza ou ordenação entre as respostas. Já as variáveis quantitativas, elas podem ser consideradas como intervalar ou de razão. Na escala intervalar, as diferenças entre pontos adjacentes é igual e não tem um ponto de origem. Por exemplo, temperatura. 0 grau e 1 grau são pontos adjacentes, assim como 11 graus e 12 graus também são pontos adjacentes. E as suas diferenças são iguais, né? A diferença de 1 grau em cada um desses intervalos. Ou seja, a diferença entre 0 grau e 1 grau é igual à diferença entre 11 graus e 12 graus.
Por isso, a escala é chamada de escala intervalar. E aí você tem outros exemplos de variável na escala intervalar, como temperatura, que já foi dito, altitude, QI, ano censitário. E, por fim, temos a escala de razão, cuja principal característica é a existência do ponto de origem, e esse ponto zero marca a ausência da quantidade. Por exemplo, números de sintomas igual a zero é a ausência de sintomas. Renda zero é a ausência de renda. Entenderam? Existe ainda a classificação das variáveis pelo número de categorias e escalas de precisão. No caso das variáveis qualitativas, classifica as variáveis quanto ao número de categorias da seguinte forma: se a variável tem 2 categorias, ela é considerada uma variável dicotômica ou binária. E se ela tem mais de 2 categorias, ela é uma variável policotômica. E com relação às variáveis quantitativas, quando a variável resulta de uma contagem, suas respostas são quantidades inteiras. E ela é considerada uma variável discreta, quantitativa discreta. Mas quando a variável é resultante de uma medição, as suas respostas resultam em números inteiros, como também números fracionados. Então, estamos diante de uma situação de variável quantitativa contínua. Aí, eu tenho como exemplos clássicos as variáveis peso e altura, que são quantidades contínuas, porque eu preciso medi-las para ter o resultado. Já o número de braços ou tentáculos do polvo é uma variável quantitativa discreta, porque eu preciso contar o número de braços do polvo. E para concluir, vejam agora exemplos de variáveis qualitativas. Vocês conseguem perceber a diferença entre as variáveis nominais e ordinais? A diferença é simplesmente na ordenação das categorias. Veja que o nível de felicidade da abelhinha respeita uma ordem de felicidade, de forma que a abelha que está mais abaixo, ela é muito mais feliz do que a abelha que está acima. Então, essa ordenação da felicidade é que sugere que esta variável é uma variável qualitativa ordinal. E quanto ao número de categorias, vejam aí um exemplo de variável binária ou dicotômica, onde eu classifico os animais em duas categorias mutuamente exclusivas, que são entre os animais extintos ou não extintos. Então, por hoje é só. No próximo vídeo, vamos aprender sobre estatística descritiva, que é um conteúdo muito importante. Então, não deixem de assistir. Um beijo bem grande e fiquem em paz.